Olá, sejam bem-vindos a mais uma sessão de formação da OPCO. Vamos hoje falar sobre a metodologia e a ferramenta Poka-Yoke. Sistemas à prova de erro, como subtítulo. O que é esta ferramenta Poka-Yoke? O que é que isto consiste? Pois já vamos à palavra em si. Poka-Yoke é a conjugação de vários caracteres hiragana japoneses que são compostos pela palavra evitar, yokeru, com erro, poka. Portanto, o objetivo é evitar o erro. Se eu estou a evitar o erro, estou a prevenir. Estou a evitar que o erro aconteça. Portanto, o objetivo da aplicação desta metodologia é evitar que um determinado erro aconteça. Está bem? Poka-Yoke, a prova de erro. Usar esta sabedoria e experiência de modo a que providenciar métodos e dispositivos que permitam produzir produtos 100% livres de defeitos sempre. O Sr. Shingyo Shingo foi quem desenvolveu esta metodologia. Tem como premissa as seguintes afirmações. Não importa se é muito bom a detectar defeitos. Não importa se é exaustivo no seguimento de ações corretivas. Melhorar a inspeção e o processo de retorno de informação não irá prevenir a ocorrência dos defeitos. Portanto, não vale a pena eu ser muito bom a detectar defeitos, porque quando eu vou detectar o defeito ele já está presente. Eu sou muito bom, eu tenho que ser muito bom é prevenir que esses defeitos aconteçam, não após a produção de uma determinada característica e verificar se esta característica está ou não ok. Eu tenho que olhar para o que é que dá origem a que esse produto não fica ok, quais são as causas. Portanto, eu, em vez de estar a olhar para os modos de falha, tenho que olhar para as causas e tenho que prevenir essas causas. Se pretende prevenir a ocorrência de defeitos, que é o que realmente devemos estar a fazer, devemos concentrar-nos no processo e determinar que condição leva aos defeitos e então controlar essa condição. Portanto, em vez de estarmos a olhar para a peça propriamente dita, ou para o produto final e olhar ter ali 50 olhos em cima para ver se a peça está ou não está ok, eu devo então compreender o que é que faz com que essas peças possam não ficar ok, ou seja, o que é que existe no processo que possa originar uma peça não conforme e então prevenir essa causa, mas no processo, e não estar, após o produto ser produzido, não estar a verificar e a detectar se está ou não ok. Estes são os dois livros que ele escreveu, portanto desenvolvido isto nos anos 60, na Toyota. Baseia-se num princípio que diz ser possível atingir zero defeitos. E existem três tipos de Poka-Yoke. Nível 1, previne a ocorrência do erro na raiz. Portanto, o erro não ocorre. Nível 2, detecta o erro assim que ele acontece. Não é tão eficaz como o 1. O 1 ele não chega a acontecer. O 2, assim que ele acontece, ele detecta automaticamente. E o 3, assim que ele acontece, ele detecta e impede que o erro atinja a próxima operação. Portanto, antes do produto chegar ao meu próximo passo do processo operativo, existe uma metodologia ou existe um Poka-Yoke intermédio que faz com que o produto não chegue ao próximo etapa produtiva. Em termos de eficiência, o 1 é melhor, o 2 a seguir e no final o 3, mas todos eles são considerados sistemas Poka-Yokes. Uma vez que os erros são inevitáveis em qualquer processo produtivo, o objetivo do Poka-Yoke será evitar ou detectar esses erros antes que se transformem em defeitos. Ao eliminar os defeitos na origem, o custo dos defeitos é minimizado. Como nós sabemos, se vemos aqui um processo, desde o meu processo produtivo até o meu cliente final e utilizador, quanto mais tarde eu detectar e quanto mais tarde eu prevenir determinados tipos de defeitos, maior vai ser o custo associado a todo esse processo. Quanto mais cedo eu conseguir fazer isso, quanto mais cedo eu estiver aqui no meu processo produtivo, no início, mais facilmente e com menores recursos eu sou capaz de estar a resolver o problema. Portanto, eu tenho que resolver e tenho que detectar o problema o mais rapidamente possível para evitar todos estes custos adicionais. Ter atenção que erros e defeitos não são a mesma coisa. Os erros são a causa.
Os erros estão no processo. A pressão não estava num determinado valor, houve um erro no seu setup, houve um erro na atribuição daquela pressão que deu origem a um defeito. É o efeito daquele erro. Amém? Se eu tiver defeitos, que são aqueles que nós vemos, que nós olhamos para os nossos produtos e vemos que não estão ok, os erros é tudo aquilo que acontece que dá origem àqueles defeitos. Desgaste, folgas, erro humano, fugas, poeira, sujidades, distrações, deformações, danos superficiais, fissuras, sobreaquecimentos, vibrações, ruídos, não cumprimento de instruções, tudo isto que está aqui para baixo, se nós formos a ver bem, podemos reduzir isto a 5 ou 6 palavras, que são os 5 ou 6 M's do diagrama de Ishikawa. São as causas. Tudo o que está aqui para baixo são as causas dos defeitos, que são os modos de falha que estão aqui em cima. Ok? Nós devemos, no melhor das hipóteses, prevenir o erro, ou prevenir que isto aconteça. Se eu prevenir que isto aconteça, eu estou a eliminar a probabilidade de aparecer defeitos. As causas dos defeitos então podem ser quais? Procedimentos inadequados, práticas e definição de atividades incorretas ou não apropriadas. Variação excessiva. Durante um determinado processo produtivo, a variação presente é excessiva devido à condição do equipamento ou à falta de manutenção. Materiais inadequados, defeitos ou danos nos materiais que irão causar produto defeituoso. Equipamentos inadequados, devido a avarias, deterioração, falta de manutenção ou outras causas. Ou erro humano, quando se eliminam situações anteriores e quando o processo em si permite a falha humana. Portanto, isto são tudo possíveis causas dos defeitos. Okay? Se repararem, isto é mão de obra, isto é máquina, isto é matéria-prima, isto é variação de processos, isto é a variação de métodos. São os tais 5 M's que estão originados, que dão origem ao diagrama de Ishikawa. Em suma, os erros são parte integrante de qualquer processo e os erros podem ser controlados. No entanto, simples erros ocorrem de uma forma imprevisível. Para estes casos, deve-se desenvolver maneiras de detectar esses erros antes que se tornem defeitos. Okay? Portanto, o erro é a causa, o defeito é o efeito. É o meu produto não estar ok. Os zero defeitos são atingíveis e, como tal, devemos nos comprometer com esse conceito. Portanto, é possível alcançar os zero defeitos. Não é uma utopia. Podemos considerar os POCAIOCAs incluídos na concepção do produto ou em alternativa na concepção do processo produtivo. Se nós estivermos a ver aqui o nosso processo do APQP, de desenvolvimento da qualidade do produto, eles tanto podem ser aplicados no produto, na fase da concepção e desenvolvimento do produto, como aplicados para o processo, na concepção e desenvolvimento do processo. Qual é que é a ferramenta onde eu vou planear todos os meus sistemas POCAIOCAs, ou todos os meus sistemas à prova de erro? A ferramenta, como vocês podem ter calculado, é o FMEA. A ferramenta a partir da qual o POCAIOCA ou outro método será definido é o FMEA do produto ou do processo. Onde eu ponho o quê? Controles de prevenção, atuam ao nível da taxa de ocorrência e terão como objetivo prevenir o erro. E temos ali controles de detecção, que atuam no nível da taxa de detecção e terão como objetivo detectar o erro. Os meus procedimentos POCAIOCA deverão bater ou na prevenção ou na detecção. Se eu estiver a falar na prevenção, são os de nível 1. São aqueles que evitam que uma determinada causa ocorra. Evitam que aquele processo, aquele procedimento, aquela causa ocorra e, por evitar que isso ocorra, estou a evitar os modos de falha, que são os meus defeitos nos meus produtos. Ou então vou ter POCAIOCAs no controle da detecção. E o que é ter POCAIOCAs no controle da detecção? É garantir que o meu processo controla e detecta automaticamente qualquer não conformidade na estação de trabalho, onde o produto está a ser produzido, naquela característica produzida, ou então antes
de chegar à estação de trabalho seguinte. Aí estou a detectar o problema, estou a detectar uma não conformidade, é controle de detecção. Da prevenção é olhar para o processo e verificar como o que é que está a originar que aquele erro ocorra. E então vou atuar na prevenção. Portanto, mas os Poka-Yokas são pensados e são introduzidos no FMEA tanto na fase de controle do processo como na fase do controle do produto. Está bem de notar também que cada Poka-Yoka será efetivo contra um determinado modo de falha e não contra todos os maus. Há um Poka-Yoka dedicado para cada modo de falha. Controle de qualidade zero. Conceito igualmente introduzido pelo Shingo Shigo, baseia-se no princípio que os defeitos podem ser prevenidos através dos controles do processo, de modo a atingir zero defeitos. Portanto, agora vamos a falar de controles do processo, que é aquilo que será o objetivo principal dos Poka-Yokas. Baseia-se igualmente no facto do mesmo que ocorra um erro, este é detectado e o produto será segregado, que é dos níveis 2 e do nível 3. Esta é a forma assegurada da satisfação do cliente e, mais importante, como consequência, a satisfação da organização. Quais são então os 4 elementos da qualidade zero? Inspeção na origem, para detectar erros antes que se transformem em defeitos, detectar os erros no processo antes que se transformem em modos de falha. Utilizar a inspeção a 100% para verificar todos os produtos e não apenas uma amostragem, portanto os Poka-Yokas devem estar a controlar 100% dos produtos. Informação imediata, reduzindo assim o tempo de resposta e a respectiva ação corretiva, ter uma resposta imediata do que é que se está a passar em termos de produtos. E a integração destes princípios no próprio processo produtivo, não dependendo assim das pessoas, portanto, dando autonomia aos equipamentos a poderem fazer este tipo de situação e segregar os materiais de uma maneira automaticamente. Em resumo, a utilização de sistemas à prova de erro, Poka-Yokas, instalados diretamente no equipamento, de modo a realizar a inspeção na origem com retorno imediato de informação a 100%. Isto é que deve ser os objetivos de cada Poka-Yoka que eu estou a utilizar. Que tipos de Poka-Yoka é que existem? Dependendo do processo do produto, bem como de fatores económicos, os Poka-Yokas podem ser de 3 tipos. Prevenir a ocorrência do erro ou do defeito na raiz, detectam um erro ou defeito assim que ele acontece, ou impedem que o erro ou defeito atinjam a próxima operação. Eram aqueles 3 tipos de Poka-Yokas que tínhamos verificado. Ou seja, estes Poka-Yokas podem ser conjugados com os vários tipos de inspeções abordados, dependendo das situações concretas. Assim podem ser de controle, o sistema de controle que para ou bloqueia o equipamento quando ocorre um erro e segrega o material suspeito, ou de alarme, o sistema de alarme que assinala ao operador a necessidade de parar o equipamento e atingir e corrigir o problema. Okay? Com Poka-Yokas de controle retiram o elemento humano da equação, ou seja, não dependem do operador. Possuem uma elevada capacidade de atingir os zeros defeitos. E a máquina para, ou nem sequer inicia o ciclo assim que uma irregularidade é detectada. Poka-Yokas de alarme. Existem situações em que uma paragem automática simplesmente não é opção, fisicamente não é possível fazer isso. E nesses casos, então, pode-se utilizar um sistema de aviso ou alarme de modo a chamar a atenção ao operador. Podem-se utilizar soluções como luzes, sons, manómetros ou outros, de uma forma isolada ou combinada, para alertar o operador que tem alguma ação a realizar. Outra solução simples é a utilização de códigos de cores ou outros meios visuais. Ok, estes são os Poka-Yokas de alarme. Existem 3 métodos básicos de aplicação de Poka-Yokas: por meio de contacto, por meio de valores fixos e por meio de movimento ou sequência. Os métodos podem ser utilizados para efeitos de controle ou de alarme. Portanto, estes 3 tanto faz para controle como para alarme. Por meio de contacto, atuam por meio de contacto físico ou de energia, como por exemplo sensores. Sensores de limite, sensores energéticos, não necessitam de requerer alta tecnologia. Podem ser sistemas passivos, tais como pinos ou blocos que aproveitam simetrias ou assimetrias das peças. Através do contacto da peça com esse equipamento, o equipamento vai fazer com que a peça siga ou não o seu processo produtivo e vai detectar automaticamente se ele está capaz ou não
de cumprir as suas especificações. Por meio de valores fixos, úteis quando existe um valor fixo, por exemplo, componentes a montar ou operações a executar. Por exemplo, sensores ligados a dispositivos de contagem antecipada ou posterior dos meus componentes. Permite garantir que todos os componentes, todas as operações ou outras situações foram realmente executadas. Se eu dentro de uma caixa puser lá 10 parafusos, para aquela operação eu necessito colocar 10 parafusos, o operador se olha para dentro da caixa e se vir que em lá está um, quer dizer que houve um parafuso que não montou. Está bem? Isso é um método através de valores fixos. Por meio de movimentos e sequências, utilizados para garantir um determinado acontecimento teve lugar. Por exemplo, sensores de movimento, sensores fotoelétricos ou códigos de barra. Permitem garantir que um determinado tempo foi cumprido ou uma determinada sequência foi respeitada. Movimento, contacto ou valores fixos são os três métodos que temos e podem ser aplicados a métodos automáticos ou métodos de alarme. A implementação dos Poka-Yokas. Eu tenho que verificar se ele é seguro, se previne a ocorrência, se detecta a ocorrência, qual é o seu valor, se é caro ou não é caro, se é simples de usar, se é simples de implementar, se é robusto, ou seja, se consegue consistentemente obter os mesmos resultados, se é fácil de manter, se dá informação e feedback imediato, se permite uma reação imediata, se não atrapalha o operador, se foi dada informação ou formação aos utilizadores daquele Poka-Yoka, se teve colaboração de todas as partes envolvidas, todos participaram no processo de desenvolvimento do Poka-Yoka, e se é 100% fiável. Portanto, eu tenho que fazer estes checklists para verificar se o Poka-Yoka corresponde a todas estas características. E também se não dá falsos erros e é testado pela positiva e pela negativa. Ou seja, eu consigo detectar se uma peça está boa e consigo também detectar se uma peça está má. Se consigo detectar que um determinado parâmetro do processo está ok e se consigo detectar que um determinado parâmetro do processo não está ok. Em ambos os casos eu tenho que estar a verificar isto. E por fim, se a documentação está atualizada em termos de quais são as especificações daquele tipo de Poka-Yoka. Situações mais comuns. Primeiro, pinos ou quis diferenciados, para poder garantir que o gigo superior não é montado ao contrário. Tenho um pino no gigo inferior para garantir que só tem uma montagem daquela maneira. Detectores de alarmes. Já tínhamos visto isto também. Sensores para verificar posições de determinadas peças. Contadores para verificar se foram feitos todos os tipos de operações ou todo o número de operações. E por fim, listas de verificação. Tá bem, isto são os Poka-Yokas mais comuns. Vamos agora ver como é que nós podemos. Vamos ver aqui alguns casos. Temos aqui uma esteira rolante, onde um determinado pino devia ser soldado em cima da peça, em cima daquele disco circular. Aquele braço separador que está ali indicado, ali azul, no fundo vai fazer o quê? As peças estão a andar automaticamente naquela esteira. Se os pinos não estiverem colocados em cima dos discos, se não tiverem, está a ver a dizer, quer dizer que a peça não sofreu aquela soldadura, ou aquela soldadura não aconteceu, ou não acontecer, o próprio processo vai encaminhar as peças não ok para o lado direito. E as peças ok, que são as peças que têm o pino soldado lá em cima, seguem o seu processo produtivo. Aqui então, este Poka-Yoka evita que aquele produto, que já não está ok, passe para a fase seguinte do meu processo produtivo. Escolha de peças de acordo com as espessuras com base em separadores físicos. Aqui exatamente o mesmo, um bocado como o outro. Eu tenho aqui as peças que vão nesta esteira rolante, que está aqui. Eu ponho aqui duas travessas, duas barras, com a altura da peça. Se a peça passar, eu tenho aqui a tolerância da peça, o valor máximo da peça, 10,5 mm.
Se a peça bater ali, quer dizer que está acima de 10,5 mm, vão para as peças acima da especificação. Se ela passar cá por baixo, tenho aqui esta nova barra com a tolerância mínima de 9,5 mm. Portanto, isto estamos a falar de uma peça que, por exemplo, seria 10 mais ou menos 10,5 mm. Esta barra estaria com 10,5 mm de altura, esta barra estaria com 9,5. Se a peça bater ali, quer dizer que está entre os 10,5 e os 9,5. Então a peça iria para aqui, que são as peças conformes. Se ela passar por baixo daquela barra que está ali, quer dizer que está abaixo dos 9,5, quer dizer que está abaixo da especificação. A própria esteira e o próprio processo produtivo vai segregando as peças entre peças grandes, peças ok e peças pequenas. Está bem? Em peças plásticas que são parafusadas, podem estar frequentemente danificadas devido à chave de fenda escapar para fora da ranhura do parafuso. Isto é o que é ter, em vez de ter estes parafusos, onde eu estou a apertar-os para, por exemplo, montar os embelezadores do tablier, para montar peças de plástico, a ferramenta de aperto pode saltar daquela ranhura que está ali e danificar a peça de plástico. Então, se eu tiver parafusos destes, a ferramenta, o bitzinho que está dentro, que vai encaixar no parafuso, nunca vai sair porque está ali encaixado. Portanto, esta alteração da cabeça do parafuso impede a saída da ponta da chave. Ok? Portanto, esta vai prevenir a causa. A causa é a ferramenta que está a bater contra a peça. Então, para evitar que a ferramenta vá sair da ranhura do parafuso, eu tenho este processo, vou especificar estes parafusos para evitar que aquele modo de falha ocorra. Numa operação de furação não eram executados todos os furos necessários em todas as peças. Eu tinha que furar 5 furos e às vezes só fazia 4. A responsabilidade do operador contar o número de furos que estavam a ser feitos. Em vez de estar a dar a responsabilidade a ele dessa contagem, o que é que se fez? Implicou-se um sensor de contagem para o número de furações. Se a peça for removida antes dos 5 furos, o sensor de presença adiciona um alarme. Portanto, aqui o próprio equipamento só permite que o gigue liberte a peça após fazer os 5 furos. Evita que seja o operador a estar a contá-los e potencialmente poderá contá-los mal por qualquer motivo. Assim não, assim evita que a peça saia daquele posto de trabalho com os furos incorretos. Da mesma maneira, noutra operação de furação, para furos cegos, o furo não era executado durante todo o seu curso, causando defeitos. Em vez de estar a dar essa responsabilidade ao operador para verificar a cota de cada um dos furos, colocou-se 2 sensores. O sensor S1 detecta o início da furação e o sensor S2 detecta o final da furação, que é a cota que eu tenho que estar a furar a peça. Se o S1 for desativado antes de S2 ser ativado, toca o alarme. Ao atingir o S2, o equipamento para. Portanto, a furação só vai até um determinado nível quando o sensor toca no S2. Quando a ferramenta toca no S2. Assim evita de estar a furar mais do que devia estar a fazer. Numa operação de maquinação, a peça era frequentemente colocada numa posição incorreta. Eu tinha que pôr aquela peça naquela posição, só que a peça, como vista de cima, era muito difícil estar a ver qual é que era o sentido. Eu podia rodar a peça a 180 graus. Como aquela ranhura está invisível, segundo esta vista que está aqui, eu podia estar a colocar a peça ao contrário. O que é que foi colocado? Foi colocado aqui um sensor, que está ali indicado no gigue. Se este sensor fosse atuado, ou seja, se a peça fosse colocada ao contrário, o sensor era atuado e a furação não era executada. Se a peça fosse colocada da maneira correta, como a peça tem esta reentrância aqui, o sensor não era atuado e, por não ser atuado, o processo seguinte podia continuar. Portanto, se fosse o caso do nó ok, a peça ser colocada de uma maneira trocada, e eu queria furar, ou queria fazer a transformação do meu produto e o produto, a sequência produtiva não avançava, caso o sensor não tivesse sido atuado, não havia nenhuma alteração no meu processo produtivo, eu podia continuá-lo como se nada acontecesse. Numa linha de montagem, onde eram montadas várias referências e por vezes eram colocadas as peças erradas. Antes era da responsabilidade do operador identificar as peças a montar, saber quais é que eram e em que sequência.
A seguir eu tenho um dispensador automático que me vai dispensando as peças de uma determinada sequência, do A até ao L, está bem? Que após identificar por código de barras o modelo, dispensa as peças corretas na sequência correta. Portanto, eu assim facilito a vida do operador. O que é que ele tem que fazer? Não tem mais do que fazer, é ir buscar a peça seguinte que o dispensador está a dar. Não tem que estar a escolher se é a peça A, B, C, D ou E. Ao estar a escolher, está a potenciar um erro. Se o operador, por muito que nos custe dizer isto, mas se o operador tem que pensar como é que vai executar a sua operação, mais cedo ou mais tarde não vai fazer da maneira mais correta, porque vai ter que pensar e vai ter que avaliar. Okay? Portanto, temos que libertar o operador da tarefa de pensar como é que faz determinada operação. Tem que ser algo automático, tem que ser algo que faça com que ele, sem pensar, consiga de uma maneira automática estar a fazer uma determinada operação. O dispensador faz com que ele só tenha um movimento com o braço para ir alcançar a peça que está a sair do dispensador e estar a montá-lo no produto, e não estar a pensar, então e agora qual é a peça seguinte? Mais um caso, transporte peças na posição correta ou em posição invertida. Eu tenho uma esteira também daquelas onde tenho uma determinada peça. Tem que estar até podem pensar que aquilo podem ser latas de conservas para meter comida ali em cima, não é? Lá dentro, ou latas de uma bebida energética qualquer. As peças são colocadas naquela posição e mais à frente tem uma zona de enchimento onde entra para ali o produto que querem colocar dentro daquele copo. E são colocadas todas e têm que estar colocadas com o gargalo para cima. Se elas forem colocadas ao contrário, como são colocadas manualmente, chega à posição seguinte e todo o produto transborda e dá origem a uma série de perdas e uma série de defeitos associados a todas essas paragens. Ao colocar na própria esteira aqui uma reentrância, em que esta reentrância que está aqui tem a configuração ou tem o diâmetro do próprio produto, ela se estiver voltada ao contrário, ela ao passar por aqui cai automaticamente para dentro desta caixa. O que é que o operador tem que fazer? De X em X tempo, há de passar por aqui, há de olhar para a caixa, ver quantas peças é que lá estão e voltar a colocá-las na posição correta. Portanto, eu aqui estou a evitar que esta peça mal colocada chegue à estação de trabalho seguinte e promova e provoque um determinado tipo de defeito. Aperto insuficientes de parafusos durante uma operação de aperto de chave pneumática. Antes eu não sabia qual era o aperto, se o aperto estava ok ou se não estava ok. Mais tarde, eu através de um sistema de detecção verifico ou não, com este manómetro ligado a um alarme, sempre que a pressão baixar, soa o alarme e o tapete transportador para. Ao parar, estou a evitar que a peça vá para a frente apertada com um binário diferente daquilo que devia estar a acontecer. E por último, a peça colocada incorretamente no giro durante a operação de maquinação. A peça devia ser colocada como está aqui do lado esquerdo, a fazer contacto com aquele pino, mas como isto é feito manualmente, podia acontecer aqui o ângulozinho de diferença e a peça não seria colocada da maneira correta, fazendo com que o furo não saísse na posição correta, mas sim descentrado do eixo. Como é que eu faço para garantir que a peça está então bem montada sempre? Assim que a peça é colocada dentro do meu gig, há um cilindro pneumático que automaticamente bate nesta aba e faz com que a peça toque ali naquele pino superior. Este sistema automático permite-me garantir que a peça já sempre posicionada no mesmo sítio e que vou furar então com a operação mais correta. Vimos aqui uma série de operações e uma série de casos relacionados com os poca-yocas. Num livro do Xingyo Xingô, onde muitos destes casos foram retratados aqui, existem centenas de outros casos. Poca-yocas, no fundo, têm que ser de fácil aplicação, têm que ser baratos e têm que ser eficazes. Um poca-yoca não é a compra de um equipamento caríssimo, nem que demore muito tempo a instalar, nem que seja possível uma manutenção muito elevada. Tem que ser equipamentos simples, fáceis de utilizar, fáceis de manter e baratos. Okay? Portanto, essa conjugação destes fatores todos faz com que o sistema seja à prova de erro, e já sabem que há com os 3 níveis de prova de erro. Eliminar que o erro ocorra,
que é o ótimo, que é detectar a causa, e ao detectar a causa vou prevenir que o erro ocorra. O nível 2, que é garantir que assim que o erro ocorreu, se eu não o consigo prevenir, assim que o erro ocorreu eu detecto automaticamente e a peça não sai do posto de trabalho. E o terceiro nível é garantir que, mesmo provocando um erro e mesmo que a peça saia daquele posto de trabalho, entre esse posto e o posto seguinte há um processo que garante que essa peça ou que esse produto não conforme entre ou vá para o processo seguinte de produção. Espero ter esclarecido alguns assuntos e alguns temas sobre esta matéria e vamos nos ver mais tarde noutro tema também relacionado com estas problemáticas. Obrigado pela vossa atenção e até um próximo dia.